Hello pessoal, 안녕하세요, 여러분, 안녕하십니까, tudo bem? Vamos continuar então nossas lições. Esse vídeo eu também dividi em dois, essa lição dividi em dois vídeos, né? Eu ia dividir em três porque são 17 páginas, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível. Aí ficou em dois vídeos mesmo, né? A lição. Então começamos pelo nosso vocabulário como sempre. Substantivos, nemse. Vamos falar sobre verbos passivos coreanos. Já vai saber o que é isso. Nemse nada, cheiro, cheirar, né? Chongsogi, chongsogi, aspirador de pó. Yorgur, face, rosto, né? Shijang, mercado. Mom, corpo. Pul, luz, fogo, né? Pul, sukje, tarefa de casa. Kiok, memória. Sanja, caixa. Param, vento. Sekum, imposto. Verbos. Kyota, 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 bem assoprado, né? Kyota. Kuda, desligar, ligar, desligar. Kuda é só ku, sem aspiração nenhuma, bem seco. Kuda. Sumda, esconder-se. Sumkida, esconder um objeto. Kojangneda, quebrar. Nutta, colocar um objeto sobre uma superfície. Nupta, deitar. Chongyokhada, respeitar. Chonkyong, chonkyonghada, respeitar. Techehada, substituir. Techehada. Chekonghada, fornecer, oferecer. Fornecer, oferecer. Pohamhada, incluir. Neda, fazer algo surgir, ocorrer. Sauda, lutar. Sogida, enganar. Kamtonghada, impressionar. Soda, ficar de pé. Soda. Verbos passivos. Chamkida, ser, estar trancado. Kyotida, ser, estar ligado. Kotida, ser, estar desligado. Nada, ter algo que você não tinha. Kojangnada, ser, estar quebrado. Hwanada, ficar nervoso. Hwana só. Ficou nervoso. Hwana saiu. Chajungnada, estar irritado. Noida, um objeto, estar colocar sobre uma superfície. Estar sobre uma superfície. Noida. Yolida, ser, estar aberto. Tahida, ser, estar fechado. Tatida, né? Quando junta. Sokta, ser enganado. Advérbios tiku, chaku, repetidamente. Introdução. Essa lição tem muita gramática, é entediante, confusa. Eu acho que todo esse método, na verdade, é um pouco entediante, né? Só que é muito bom. Quem estuda, aprende. Já estou avisando agora. Se você olhou o vocabulário da lição antes de ler isso, deve ter percebido alguma coisa estranha com algumas palavras. Muitas delas são muito parecidas. A razão disso é que hoje você vai aprender sobre verbos passivos em coreano. Apesar de ter estudado verbos passivos bem no início dos meus estudos, eu levei, na verdade, 1 ano para dominar de fato esse assunto. E não porque é muito difícil, mas porque eu nunca recebi uma explicação muito boa sobre verbos passivos. Eu não gosto de explicar muita gramática da língua portuguesa nas minhas lições. Porém, uma compreensão do que são verbos passivos e como eles são usados em frases em português ajudará a entender as frases equivalentes em coreano. Um verbo ativo é usado quando um sujeito realiza uma ação. Por exemplo, nos exemplos abaixo, o sujeito é eu. Eu como, eu aprendo, eu abro. Verbos ativos costumam atuar sobre um objeto. Por exemplo, eu como arroz. Eu aprendo coreano, eu abro a porta. A palavra objeto aqui se refere à parte do discurso sobre o qual o verbo pode agir. Às vezes,
Os estudantes confundem e pensam que um objeto significa uma coisa, como um lápis ou uma porta. Teoricamente, qualquer substantivo pode ser um objeto de uma frase, inclusive pessoas ou ideias abstratas, que não são consideradas objetos no sentido literal. Os objetos são sublinhados nas frases a seguir. Por exemplo, eu amo meu pai. Meu pai é objeto, né? Eu, sujeito, amo, verbo, meu pai, objeto. Ele quer respeito. Ele, sujeito, quer verbo, respeito, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Alguns verbos ativos, por natureza, não podem agir sobre um objeto. Por exemplo, os verbos ativos são sublinhados nos exemplos abaixo. Eu fui ao parque. Eu fui ao parque. Eu cheguei ao parque. O parque, nos exemplos acima, não é objeto. O verbo não está agindo sobre essa parte do discurso. Dentro da frase, essa expressão só indica lugar. Em todos os exemplos acima, independentemente de haver um objeto na frase ou não, o sujeito é quem realiza a ação. Todas as orações são ativas. Orações passivas indicam que uma ação é realizada sobre o sujeito. Por exemplo, eu fui chutado. A porta foi aberta. O hambúrguer foi comido. Vamos olhar um verbo ativo e um passivo sendo usados em frases semelhantes. Eu abri a porta. A porta foi aberta. Então, o verbo aqui, né? Abrir, aberta, abrir ativo, eu abri. Então, o sujeito está agindo sobre o verbo. E aqui é o contrário, né? No caso, essa porta ela é objeto dessa frase e está agindo sobre o aberto. Então, o verbo aqui ele é passivo. No primeiro exemplo, eu sou o sujeito. E eu realizei a ação abrir sobre o objeto, a porta. No segundo exemplo, a porta é o sujeito. E a ação abrir foi realizada sobre ela. Abaixo encontram-se mais alguns pares ativos e passivos para te ajudar a enxergar a diferença entre eles. Todos os exemplos abaixo estão no presente. No passado, essas frases passivas, assim como a maioria das frases simples usadas no presente, não soam naturais. Por exemplo, eu nunca diria eu ligo o computador. Entretanto, estou usando o presente simplesmente porque essa é a forma crua da frase. Elas poderiam, nunca diria, né? Elas poderiam estar no passado, futuro e outras coisas complicadas poderiam ser adicionadas a elas. Eu ligo o computador é ligado. Eu tranco a porta é trancada. Eu respeito o meu amigo é respeitado. Eu cozinho o arroz é cozinhado. No caso seria o arroz foi cozinhado, eu cozinhei, passado, enfim. Verbos passivos como adjetivos não podem agir sobre um objeto. Por exemplo, eu abri a porta. Passado, né? Verbo ativo, correto. A porta foi aberta. A porta foi aberta a mim. Verbo passivo incorreto. A porta era grande em mim. Adjetivo incorreto. Porém, frases com verbos passivos podem incluir mais informações para indicar por quem ou o que a ação foi realizada. Por exemplo, a porta foi aberta por mim. A porta foi aberta pelo vento. A porta foi aberta pelo guarda. Farei o mesmo para todas as frases passivas que mostrei antes. O computador foi ligado por mim. A porta foi trancada pelo professor. Meu amigo é respeitado por muitas pessoas. O arroz foi cozido pela minha mãe. Você nunca verá ler em uma frase predicada por um verbo passivo em coreano, porque verbos passivos não podem atuar sobre um objeto. Lembre-se, ler é usada para marcar objetos nas frases em coreano, e portanto, seu uso com verbos passivos é impossível. Este provavelmente é o parágrafo mais importante dessa lição inteira. Geralmente, não é natural usar verbos passivos em coreano. Em quase todas as situações, é mais natural usar a forma ativa de um verbo. Por exemplo, em vez de dizer a casa é construída, é mais natural dizer alguém construiu a casa, o que implica que a casa está construída agora. Ainda assim, entender como os verbos passivos são usados em coreano é crucial para seu aprendizado. Há muitas maneiras de fazer uma frase passiva em coreano. Nesta lição, veremos as diferentes formas em que isso pode ser feito. Também é importante lembrar que verbos passivos são verbos, não adjetivos. Estudantes de coreano frequentemente pensam que eles são adjetivos, porque eles parecem e soam como adjetivos e nunca agem sobre um objeto. Lembre-se sempre que verbos passivos são verbos, e isso é importante porque você... Lembre-se sempre que verbos passivos são verbos. Isso é importante porque você deve conjugá-los como verbos, não como adjetivos. Ok? Vamos começar. Verbos passivos coreanos. Hada para tueda.
Eu disse algumas vezes que verbos terminados em radá geralmente podem ter o radá removido para obtermos a forma substantiva deles. Radá tem então o significado de fazer. 나는 일해서, eu trabalhei, que tem o mesmo sentido de 나는 일을 했어, eu realizei trabalho, eu trabalhei. Ao lidar com verbos com radá, na maioria das vezes você pode simplesmente trocar radá por 되다 para tornar o verbo passivo. Por exemplo, 포함하다, incluir. 포함되다, ser incluído. 제공하다, fornecer. 제공되다, ser fornecido. 대체하다, substituir. 대체되다, ser substituído. Você pode usar verbos passivos para criar frases que tenham um sentido similar ao dos verbos ativos respectivos. Estruturalmente, as frases serão diferentes porque a versão passiva de um verbo não pode atuar sobre um objeto. Por exemplo, 이 값은 세금을 포함해요. Este preço inclui o imposto. 세금은 포함돼요. O imposto é incluído. 저는 점심을 준비했어요. Eu preparei o almoço. 점심이 준비되었어요. O almoço foi preparado. 회사는 기계를 대체했어. A empresa substituiu a máquina. 기계는 대체되었어. A máquina foi substituída. Adicionar o a 돼 cria 돼요 ou 돼, sem diferença no significado. Por exemplo, 되다 no presente pode ser tanto 돼 quanto 돼요. No passado pode ser 되었다 ou 되다. Muitas vezes o locutor quer indicar por quem pelo que o almoço foi preparado ou por quem pelo que a máquina foi substituída. Por exemplo, o almoço foi preparado pela escola. A máquina foi substituída pela empresa. Nos exemplos acima, mesmo que ainda estejamos usando verbos passivos, informações sobre como o verbo passivo ocorreu são dadas. Esse é um exemplo de quando é muito mais comum usar a forma ativa no lugar da passiva em coreano. Seria muito mais natural em coreano e bem provável aqui em português também dizer eu preparei o almoço, em vez de o almoço foi preparado por mim. Ainda assim, a gramática contida nessas frases é importante, então eu preciso continuar ensinando aqui. Para criar essas frases, você precisa lembrar que frases predicadas por um verbo passivo não podem ter um objeto. Isto é, você não pode adicionar a escola ou a empresa. Por exemplo, a frase abaixo seria ridícula e provavelmente não seria compreendida de forma alguma. 점심이 학교를 준비되었어요. Neste tipo de frase, para indicar de que maneira o verbo passivo ocorre, você precisa usar partículas diferentes. Se essa parte da frase é uma pessoa, é aceitável anexar a partícula eg ao substantivo. Por exemplo, 그것은 이해되었어. Isso foi compreendido. 그것은 학생들에게 이해되었어. Isso foi compreendido pelos estudantes. 집은 청소되었어. A casa foi limpa. 집은 아버지에게 청소되었어. A casa foi limpa pelo meu pai. Mais uma vez, eu recomendo fortemente que você evite usar a voz passiva em coreano. Eu preciso que você entenda o que é apresentado aqui para que eu possa desenvolver isso nas próximas lições. As duas frases acima seriam ditas de uma forma melhor assim. 학생들은 그것을 이해했어요. Os estudantes compreenderam isso. 아버지는 집을 청소했어요. Meu pai limpou a casa. A partícula e pode ser usada quando essa parte da frase não é uma pessoa. Por exemplo, 점심이 학교에 준비되었어요. O almoço foi fornecido pela escola. A partícula e, o ihe, também pode ser anexada aos substantivos que não são pessoas nessas situações. Mas a diferença entre e o ihe não é apresentada formalmente até a lição 7 e 8. Já que estou aconselhando a não usar essa forma passiva, é melhor focar no conteúdo atual e não pular para outra lição. Lembre-se também do significado de uro, que você aprendeu na lição 12. Você aprendeu que uro pode ser usada para indicar com qual ferramenta, dispositivo, método, material alguma coisa é feita. Isso significa que você pode dizer algo assim. 저는 집을 청소기로 청소했어요. Eu limpei a casa com aspirador de pó. Mas se você quiser dizer essa frase usando o verbo passivo, ser limpa, teria que usar de novo a partícula uro, adicionando a 청소기, porque
foi a ferramenta usada para limpar. Jibun 청소기로 청소되었어요. A casa foi limpa com um aspirador de pó, enquanto que Jibun 청소기에 청소되었어요 não está correto, mas a maioria dos coreanos provavelmente te entenderia. Uau, confuso. É confuso para mim também. Tenho certeza que para você também é. Na verdade também é para os coreanos, então não fique muito preso à diferença entre ye, ege, uro nessas situações, porque como eu disse, os coreanos não usam verbos passivos tanto quanto os verbos ativos. O que você precisa entender? O que você precisa saber de tudo isso? Como é tão confuso, eu escrevi os pontos principais. Orações terminadas em verbo passivo nunca podem ter uma palavra como partícula de objeto dentro delas. Verbos passivos são conjugados como verbos ativos, mesmo que pareçam adjetivos. Apesar de orações terminadas em verbos passivos não poderem ter um objeto nelas, outras partículas podem ser adicionadas aos substantivos. Para indicar como o verbo passivo ocorreu, essas partículas geralmente são e, para indicar alguma coisa que ocorreu, mas não devido a uma pessoa, e o ihe, para indicar que alguma coisa ocorreu, mas não devido a uma pessoa. Nós ainda não estudamos isso especificamente. Ege, para indicar que alguma coisa ocorreu devido a uma pessoa. Uro, para indicar com que ferramenta método aconteceu. Método algo ocorreu. E mais uma coisa. Só porque um substantivo de uma frase passiva tem a partícula e, o ege, e, o ihe, não quer dizer necessariamente que ele causou a ocorrência do verbo passivo. Também poderia ter a sua função mais familiar de designar um lugar. Nós vimos, por exemplo, essa frase anteriormente. 세금은 포함돼요. O imposto é incluído. Eu poderia colocar o substantivo 값 na frase para indicar onde o imposto é incluído. 세금은 값에 포함됐다. O imposto é incluído no preço. Note no exemplo acima que a partícula e não está denotando que o imposto é incluído pelo preço. Em vez disso, está incluído no preço. Ser capaz de reconhecer coisas assim leva à prática e seu entendimento disso aumentará conforme progride em seus estudos. Por enquanto, tente não focar muito nas partes pequenas dessa lição e concentre-se mais no todo. Ok, pessoal? Então essa foi a lição 14A. Tá ok? Então acompanhe o nosso canal aí para continuar seguindo a lição 14B. E o restante, ok? Muito obrigado, 감사합니다.